Olá, gente boa, gente amiga. Estamos começando aqui mais um programa aí através do Conexão Minas Gerais, um programa onde você vai ficar atualizado de tudo que está acontecendo na política mineira, política nacional, internacional, e muita coisa também para a gente debater. Coisa de seu interesse, você que precisa estar bem informado, aqui tem um grupo de pessoas que, com certeza, analisam friamente todo o sistema político do nosso estado e do país. Aqui, ao lado, o Carlos Lindenberg, um jornalista que todos vocês já conhecem, a jornalista Bianca Alves, o jornalista Márcio Fagundes e o economista Rodrigo Campos. Primeiramente, eu queria, inclusive, aproveitando a deixa da Bianca, né? Essa semana foi comemorado o Dia do Repórter, da Repórter. Então, temos aí 3 jornalistas, comigo 4. Eu queria que a Bianca falasse da importância, o que é ser jornalista. Primeiramente, uma mulher repórter. E aí, Bianca? Eu pensei muito nisso essa semana. Quando ser jornalista, né? Missão, né? Aquela coisa de... Nenhum de nós foi ser jornalista para ficar rico, né? Inclusive porque nunca teve jeito. Eu nunca esqueço... uma vez, eu gostava muito de ver aquelas sinopses de novela no caderno de televisão do Globo, sabe? Toda vez que ia estrear uma novela, aí eu lia assim, o que a novela era, para ver se eu ia seguir ou não, e pronto, acabou, né? Aí, numa dessas novelas, eles contando a história, um mocinho, se não me engano, era o Cadu Moliterno. Aí o texto estava assim, porque o Cadu Moliterno é um jornalista rico. Aí tinha um travessão, né? Gente, é novela. Então, assim, eu nunca esqueci disso, porque define muito essa profissão. Ou seja, é um sufoco danado, você ir atrás de fato, você reportar os acontecimentos das pessoas de uma maneira que elas entendam, que elas se conscientizem, que elas passem a inferir alguma coisa da realidade que não seja verdade. E uma tarefa cada vez mais difícil nesse momento que a gente está vivendo, que todo mundo é repórter, né? Com as redes sociais, né? É isso. É isso aí, Márcio Fagundes. Primeiro vou chamar pelo Lindenberg, que eu sei que o Márcio Fagundes tem uma coisa mais ácida em cima desse papel de jornalista. E aí, Lindenberg, para você, o que é ser jornalista? Repórter? Primeiro é cumprimentar a Bianca, que está no papel de repórter, lá no Diário do Comércio e tal. É uma vida dura, né, Bianca? É uma vida complicada, né? Bota dura nisso. Eu acho que ser jornalista, Walter, é afligir os satisfeitos e satisfazer os aflitos. Repete essa frase, Lindenberg. Afligir os satisfeitos e afligir os aflitos. Satisfazer os aflitos. E satisfazer os aflitos, né? Márcio Fagundes, aí, sua opinião a respeito do que é ser repórter. Você que sempre é um repórter muito atuante, muito respeitado e muito bem informado também, com os demais aqui, a Bianca, o Lindenberg. E aí, Márcio, ser repórter? Uma profissão belíssima e que sofreu com o tempo, né? Mais uma, né? Não foram só os jornalistas, essa profissão tão bacana, tão nobre, que sofreu com a modernidade, com a contemporaneidade, com as tecnologias. Todo mundo informa sobre tudo. Agora, busquemos os nichos de conhecimento, busquemos a quem interessa a informação, busquemos o que está por trás da informação. Eu acho que a profissão continua nobre, buscar informação não é fácil, mas mudou muito o aspecto, a característica do meu tempo de formado e do meu tempo de aposentado, entendeu? Eu, por exemplo, eu considero a atividade do repórter, jornalista, eu sempre tive essa veia de repórter, e repórter 24 horas, sempre ligado no fato, na informação, na notícia, e eu tenho muito orgulho de ser jornalista e fui repórter muito tempo, principalmente no rádio, que eu sou um cara apaixonado pelo rádio. Eu sei que a função de informar é muito complicada, Rodrigo. Por quê? Porque quando você, principalmente na área política, na área política todo mundo quer que você passe mel na boca. Na hora que você fala do fel, o cara com certeza não gosta e vira a cara para você e vem a crítica, né? E hoje, no Brasil, como a gente tem acompanhado,
Ser repórter é muito complicado, principalmente pelas ameaças que os profissionais de imprensa sofrem todos os dias, porque desagradam o sistema e, quando desagrada o sistema, vem a crítica e vem até, muitas vezes, a ameaça e a agressão física. Rodrigo, que avaliação você faz, então, do papel do repórter, da imprensa, na conjuntura atual do país? Bem, boa noite a todos. Parabéns a vocês todos pelo Dia do Repórter. Não é? Eu que não sou, nessa roda aqui de conversa, eu fico pensando exatamente na vida de vocês, que é uma vida ativa, dinâmica. Não é? Eu me recordo que, quando eu coordenei o PROCON de Belo Horizonte, durante 4 anos, na gestão do prefeito Célio de Castro, eu dava umas 600 entrevistas por ano. E muitas vezes chegava lá um jornalista que tinha acabado de sair do Palácio da Liberdade, ou de uma delegacia de polícia, ou de um frigorífico, ou de uma penitenciária, e ele expressava essa necessidade de ter uma visão geral das coisas, né, de ter informações sobre diversos temas. Né? Eu me recordo que, na época, eu conversava isso com eles, e muitos poucos eram assim especializados ou só na economia ou só na política. Enfim, o jornalista é um sujeito, portanto, que lida com a vida, com tudo aquilo que acontece na sociedade. Não é? E eu acho muito interessante, eu acho que o Márcio fez um comentário adequado, a tecnologia ela multiplicou o número de fontes de informação, mas o jornalista, eu acho que cada vez mais tem relevância exatamente para poder filtrar, dar uma síntese, tratar a informação de uma maneira mais elaborada. Não é? Eu acho que esse papel é insubstituível, por mais que a tecnologia flua as informações como tem acontecido. Não é? Então, eu acho muito bacana, eu sempre admirei o trabalho de vocês e fica aí, mais uma vez, meus parabéns pela data comemorativa. Muito obrigado, Rodrigo. Márcio Fagundes, essa semana, né, teve o falecimento do cineasta Arnaldo Jabbour, muito tempo comentarista da Rede Globo e também da CBN. E o Luiz Nassif, que é jornalista, fez uma crítica, ele é mais cineasta do que jornalista. Inclusive, esse movimento conservador que cresceu muito no Brasil foi em face também dos próprios comentários feitos pelo Arnaldo Jabbour na televisão e também no rádio. Queria que você também pudesse fazer uma análise a respeito do Arnaldo Jabbour enquanto um comunicador. Era um cineasta ou um jornalista? Para mim, ele é um cineasta. Como jornalista, ele prestou apenas um papel à Rede Globo e foi um incitador de uma direita conservadora, de uma classe média conservadora que existe no Brasil e estava há décadas, secularmente, guardada dentro do armário. Ele incitou isso, ele questionou as instituições, ele questionou o poder o tempo inteiro, ele provocou, ele estimulou essa saída, né? Ele jogou W40, sabe? Ele jogou W40 na fechadura de um armário que estava enferrujado, onde a classe média branca relutava em sair e tal. Ele ajudou isso, que culminou no governo Bolsonaro. E eu vejo um papel, não gosto desse papel, acho que foi contra a sociedade brasileira, contra um projeto de nação e tal, mas ele prestou-se a isso na Rede Globo de televisão. Sigo com o relator. Ô, Walter, só para dar alguma ordem de grandeza aí do perigo que correm os jornalistas de um modo geral, um levantamento da Press Emblem Company, organização não governamental com sede em Genebra, mostra que 38 jornalistas foram mortos no mundo de janeiro a junho de 2019. O número representa, naquela época, uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 66 profissionais foram assassinados. De acordo com esse estudo, o país que mais mata jornalistas é o México. Foram mortos lá 9 em 6 meses. Em seguida, aparece o Afeganistão, 6 mortos, e o Paquistão, 4 mortos. O Brasil dividia, àquela época, a 4ª posição com a Colômbia, com 2 mortos cada.
Obrigado pela informação, Demberg. Aproveitando, já que você está com a palavra, que análise você faz aí do Arnaldo Jabbour? Era mais cineasta ou jornalista? Não, ele era só cineasta, ele nunca foi jornalista. Nunca foi jornalista. Não, aí o Nassif tem toda a razão. Toda a razão. E o Márcio aí também, quando disse essa coisa da excitação, o Jabbour era um provocador, essencialmente um provocador. Ele cutucava de um lado, cutucava de outro, tal, mas ele era um provocador por excelência. Tanto ficava naquela coisa de atira para um lado, atira para o outro, tal, sempre provocando, sempre provocando. Nunca foi um jornalista, nunca teve o compromisso do jornalista, nunca teve o compromisso de apurar a verdade. Ele atirava para todo lado, atirava para um lado, para o outro, e acertava em alguém. Sempre acertava em alguém. Mas Ok. nunca foi, na minha opinião, nunca foi um jornalista. Sempre foi um cineasta, muito bom cineasta, por sinal, muito bom cineasta. Ganhou alguns prêmios em Berlim, por exemplo, ganhou o Urso de Prata em Berlim, né? Ele ganhou o primeiro Festival de Gramado, ele ganhou, e por aí vai, né? O grande filme dele Toda Nudez Será Castigada, né? Que fez um sucesso aí pelo mundo afora. Enfim, mas nunca foi jornalista. Ok, Bianca Alves. De vez em quando, a mídia mainstream, né, convoca essas pessoas. Eu comparo o papel do Jabbour como jornalista ao do Diogo Mainardi, por exemplo, sabe? Para pessoas para poderem fazer um discurso que essa grande mídia quer disseminar e tal, e quer que as pessoas se reconheçam nele. E que ambos são péssimos exemplos. Eu acho que a esquerda também tinha que ter representantes dessas coisas. Não sei por que a grande mídia só convoca a gente de direita. Por que é, Martim? Olha, eu queria agora mudar um pouquinho da prosa, um fato lamentável que essa semana deixou o Brasil triste, de mar de luto, foi o que aconteceu mais uma vez lá em Petrópolis. O Rodrigo mora no Rio de Janeiro, mas nós estamos acompanhando mais de 110 pessoas mortas, soterradas, uma tragédia já anunciada, porque em 2011 teve aquela tragédia também lá nessa cidade, Imperial, e ceifou a vida de quase 900 pessoas, ou mais um pouquinho. E agora é o seguinte, chega o prefeito, diz que é solidário, chega o governador, diz que é solidário ao povo, o presidente está chegando da Rússia, da Hungria, e também é solidário. Mas e aí a solução? Até quando nós vamos conviver com tragédias dessas aí, tá se soterrando, matando famílias inteiras? Rodrigo, primeiro você que está no Rio de Janeiro, qual o reflexo disso para o Rio de Janeiro, uma cidade que é o cartão postal do Brasil no exterior? Olha, Walter, aqui no Rio de Janeiro também tem regiões da cidade que, pela sua declividade, correm riscos semelhantes. No Rio também teve, em momentos de muita chuva, acidentes também com muita tragédia, não é? O caso de Petrópolis, ele é hors concours, né? Ele chama atenção porque esse episódio que você menciona, que morreram 900 pessoas, não consta que no Brasil tenha tido nada dessa envergadura, né? A cidade de Petrópolis, para todos que conhecem, é uma cidade muito montanhosa, né? Isso aí se deve certamente à ocupação desorganizada do terreno da cidade, né? Das regiões da cidade. Isso exigiria certamente uma reorganização das habitações e tudo, que é um negócio grandioso, não é? A cidade ela tem uma rede de alarmes, de sirenes, que chamam a atenção das pessoas para esses momentos, mas a notícia que eu tenho é que não há treinamento, né? A pessoa que me explicou sobre isso informou que no Japão, por exemplo, tem regiões que correm riscos de maremotos, né? De terremotos, não é? E lá você tem também sistemas de sirene que alertam a população, mas tem treinamentos periódicos de como que é feita a evacuação, como é que é mobilizada as forças policiais, até militares, para organizar essa logística de deslocamento das pessoas. Petrópolis tem as sirenes tocam, só que quando as sirenes tocam,
as pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer da vida. Então, assim, eu acho que é um sistema incompleto, para não dizer um sistema que é absolutamente incapaz de resolver o problema, haja visto essa questão que me parece basilar, que é exatamente o problema da ocupação do solo. Se você ocupa o solo mais adequadamente, se você tem um sistema de sirenes, não é, com a população sendo treinada e organizada em treinamentos, processos de evacuação, certamente a gente teria situações com muito menos tristeza do que está acontecendo. Aqui na cidade do Rio, hospitais, né, shopping centers, colégios das minhas filhas, né? Hoje mesmo nós levamos coisas para lá. A cidade do Rio de Janeiro está toda mobilizada para prestar solidariedade à população de Petrópolis. Ok, Rodrigo. Márcio Fagundes, que avaliação você faz dessa tragédia novamente se repetindo em Petrópolis, Márcio? Bom, o Rodrigo já definiu bastante o âmbito local, regional dessa tragédia. Eu vou ficar com a visão universal. O homem está destruindo a Terra, o planeta, o ambiente, as relações, acabando com a natureza, entendeu? Que tirando dela toda a matéria-prima para um capitalismo imbecil, selvagem, que não está distribuindo nada, não está levando a melhoria na qualidade de vida da maioria da população. 8 bilhões de pessoas aí vão, grosso modo, e tal, e vai pagar um preço. Esse é apenas o trailer de uma grande tragédia que vem por aí, entendeu? A alta da temperatura vai mudar o tamanho dos oceanos, o descongelamento das geleiras, a agricultura vai sofrer com isso, os animais, né? A forma que eles convivem em seu hábitat, tudo isso vai mudar. Sabe por quê? Porque o homem virou e falou assim: eu sou soberano nessa terra porque eu sou ser vivo pensante e vou destruí-la como quiser. E vai pagar um preço alto por isso. Bianca. Eu fiquei muito triste. Eu tenho uma amiga de Petrópolis, liguei para ela para saber se estava tudo bem. Ela ficou muito preocupada com as pessoas que moram nesses lugares de risco e tal. Imaginando assim, às vezes, vocês estavam falando sobre essa questão da ocupação desordenada, né? Então, a pessoa que fez uma casa lá no alto do morro, a casa dela vai descer e vai soterrar uma casa que, em tese, não estaria numa área de risco. Eu fiquei pensando sobre essas questões também, como é que isso se espalha, sabe? É um negócio muito complicado. E o que mais me entristeceu hoje foi a notícia da morte de uma moça que morreu igual a avó dela, 50 anos, lá em Petrópolis. Doido, né? Terrível. Você vê que tem 50 anos que o problema acontece e 50 anos que não dão uma solução definitiva para o problema. Pois é. Exatamente. Lindeberg, o que você acha dessa tragédia se repetindo outra vez em Petrópolis? Claro que é lamentável, e aí nós temos todos que... Mas eu acho, Walter, é que há uma cumplicidade entre o poder público e uma parcela da sociedade. Por quê? Porque, na verdade, se você pega, como disse o Rodrigo, a ocupação do solo, né, é um negócio terrível, porque não há a rigor, não se discute essa coisa para valer. Aí entra uma Câmara Municipal e muda a lei, aquela coisa toda. O Belvedere mesmo não era para ter aquele tipo de coisa que tem lá. Não era para ter aquele tipo de edifício que tem lá. Era só casas. Aí, na época do Ferrara, mudou-se a lei e deu no que deu. Hoje eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava passando na rua Mendes Sá, aqui em Santa Efigênia, e eu vi, não sei quem foi o autor da obra, não sei quem foi o prefeito da época, não tive tempo de apurar isso, mas eu vi muros de arrimo de 1 metro de largura, 1 metro de largura e 6 metros de altura. Eu vi casas lá em cima, acima ou lá em cima, que
na minha visão, não fui um urbanista para isso, são casas que estão seguras, porque estão protegidas por muros de arrimo. Então, o que falta muito no Brasil é exatamente isso, a questão da ocupação do solo. Isso virou uma esculhambação, isso virou uma baderna, dá nisso que está dando aí. Dá uma chuva. Outro dia, eu até comentei isso no meu blog hoje, em Salinas, que foi uma cidade atingida pela enchente lá, um rapaz falou, olha, gente, olha o que está acontecendo aqui em Salinas. Um rio que corta no meio, passa pelo meio da cidade, estava absolutamente assoreado. Absolutamente assoreado. Pois bem, a primeira chuva que deu, a primeira cidade a ser atingida foi Salinas. Claro, o córrego que passa dentro da cidade estava assoreado, absolutamente assoreado, e o rapaz estava mostrando isso. Claro que é o que deu. Salinas ficou soterrada. Capelinha também, essa semana, sofreu enchente que não chovia tanto lá há 32 anos atrás. A cidade ficou inundada também. Quer dizer, essa mudança climática, de certa forma, como o Márcio está falando, com certeza vai para frente nos próximos anos. Muita coisa ainda vai acontecer nesse mundo, viu? Muita coisa. Pois certeza. Mas vejam bem, se as prefeituras ou os governos não tomarem conta, não assumirem a sua responsabilidade na questão da infraestrutura, aí não tem jeito de parar essas tragédias aí. Ok. Márcio Fagundes, analista Fala, Bianca. É o seguinte, é que eu fico pensando, às vezes, também, eu acho que tem a ver com isso que o Lindenberg falou. Eu, a vida inteira, mesmo quando eu morava em Belo Horizonte, eu vinha a Pedro Leopoldo todo fim de semana e tal. E aí eu vi nascer, ali ao lado do Morro Alto. O Morro Alto foi um conjunto criado para abrigar as vítimas das enchentes do Arruda. Vocês lembram disso? Tá? Aquele pessoal, aquele tanto de casa nas margens do Rio Arrudas, foram todos transferidos para o Morro Alto, que ficou 200 vezes maior do que era originalmente. Então, ali nas cercanias do Morro Alto começou a crescer uma espécie de um amontoado de casas e tal, tudo chamado Marcelão. Eu lembro que eu vi o primeiro barracão na beira da estrada, passando. Virei para minha filha e falei, ô, Elisa, olha aquela casinha ali no morro. Na semana seguinte, tinha 3, sabe, assim, de qualquer maneira, né? Um negocinho de um telhado de zinco, não sei o que e tal. Começaram a melhorar, botar casa de tijolo e tal, até ficar aqueles amontoados só de tijolo, sem reboco. Diz a lenda que, normalmente, os traficantes que dominam essas áreas não deixam pintar as casas, né? Para não ter referência, localização e tal, né? Dentro desses lugares. Mas isso tudo aconteceu assim, na frente, aos olhos da prefeitura, né? Ali no caso de Vespasiano. Se eu vi, todo mundo viu que aquilo ali estava acontecendo, sabe? E por que elas deixam? Eu perguntaria para vocês que são mais experientes que eu na cobertura desse tipo de coisa. Bianca, eu vou só dar um acréscimo nesse assunto. Estou lembrando aqui, eu não vou saber direito o número. Essa semana eu li uma matéria, foi feita uma pesquisa com os brasileiros, e os brasileiros indicaram que a casa própria é prioridade na vida sua, inclusive sobre a família, sobre a saúde, sobre a educação e tal. Falou, eu quero casa própria. O Brasil nunca teve uma política habitacional. Nós temos um déficit habitacional abissal, brutal, entendeu? As pessoas moram em favela, elas não conseguem ter o número da casa, elas não conseguem ter infraestrutura, elas não conseguem ter o correio não chegar lá e tal. E isso, nós insuflamos esse tipo de política com uma política urbana, onde talvez, eu estou chutando, eu não vou lembrar, eu lembro tanta coisa, tanta bobagem nessa vida, talvez 90% da população brasileira hoje esteja vivendo em cidade. Nós já fomos urbanos aí, vou chutar, aos anos 40, para os 50, antes de vir um projeto de industrialização, nós éramos rurais.
Hoje nós somos urbanos em 90% da população e não há uma política habitacional para agregar esse povo, para fazer esse povo existir. Para o correio bater na sua porta e entregar um boleto, claro, não vai entregar uma carta minha, né, que eu adoraria que todo mundo recebesse uma carta minha, selada, bonitinha e tal. Não vai entregar um boleto. As pessoas não têm número, não têm rua, não tem nada local onde morar. Então, isso vai continuar, entendeu? Isso vem é histórico isso. Isso tem um tipo de projeto político, econômico e tal, de não contemplar as pessoas com a sua casa. Eu lembrei disso, não vou saber os números. Saiu uma pesquisa essa semana mostrando que a casa é prioridade na vida do brasileiro. Então, está aqui, Márcio. O déficit habitacional do Brasil cresceu e chegou a 5,87 milhões de moradias, quase 6 milhões o déficit habitacional do Brasil. Mas, querendo na hora de uma passada no assunto muito importante... Volta, só para completar a sua informação. De acordo com a pesquisa da Fundação João Pinheiro, aqui de Belo Horizonte, de 2019, não é de hoje, é 2019, o déficit habitacional em todo o Brasil era de quase 6 milhões de moradias, das quais 79% concentraram-se em famílias de baixa renda. Aí está a explicação. O que não é novidade, porque se você for olhar, os morros, favelas, comunidades estão sempre habitadas, adensadas, porque pessoas que ganham menos, pessoas que não têm realmente onde morar, porque não existe a política habitacional. E a pessoa precisa ter um teto, como bem falou o Márcio. Antigamente, o objeto de desejo do povo era um carro. Hoje é um teto, bem falado pelo Márcio. Agora, eu queria aproveitar... Walter, deixa eu fazer um comentário Fala aí, para jogar farofa no ventilador. Olha só, tem um aspecto que nunca é uma palavra equivocada, tem um aspecto que é muito pouco ressaltado, que é o fato de que nós temos também na ordem de milhões de imóveis fechados. Não é? Essa questão da casa própria, ela não é apenas a busca da segurança, ela também tem uma carga de componente patrimonialista e reserva de valor. As camadas médias, a população que consegue ter uma renda para o seu consumo e uma sobra para algum investimento, normalmente investe em imóvel, não é? E compra o seu segundo imóvel, o terceiro imóvel, muitas vezes com a intenção, inclusive, de deixar por herança aos filhos. E esse estoque de imóveis no Brasil, ele é da ordem de milhões que não são colocados para o aluguel. Tem países, na Europa, por exemplo, em Paris, há uma política pública que onera de maneira a cobrança de tributo para o imóvel vazio, exatamente para estimular o proprietário a alugar o imóvel. Porque se ele não aluga, se ele não coloca para aluguel, ele paga o imposto sobre isso. E na medida em que você oferta o seu imóvel para aluguel e aumenta a oferta de imóveis para alugar, o preço do aluguel cai e resolve também parte do déficit habitacional. Portanto, o déficit habitacional ele não deve ser resolvido apenas com a construção de novas moradias. Novas moradias é parte da resolução do problema. A substituição de moradias inadequadas, moradias que já estão ultrapassadas, também responde por parte desse esforço de construção, mas uma parte também desse problema poderia ser equacionado se houvesse algum estímulo no sentido das pessoas colocarem aqueles imóveis que ficam fechados para o aluguel. Não é? Então, é um problema complexo, né? Ele está na base, aí, certamente, de boa parte da explicação do porquê que muita gente sobe os morros, né? E, quando vem a chuvarada, acontecem essas tragédias. Talvez, em função do que você está falando, nós não tivéssemos que acompanhar essa tragédia de Petrópolis com tanta gente soterrada, né? Tanta gente ali que morreu, infelizmente, né? Porque é muito bom, às vezes, a gente falar quando o sujeito mora no asfalto, né? Mora num lugar que realmente tem esgoto, que tem pavimentado, que tem uma estrutura, né? De quem realmente merece morar num lugar bom e seguro. Não é o caso da forma que aconteceu lá em Petrópolis. Gente, eu queria fazer uma observação em relação a isso que o Rodrigo falou.
Porque eu tenho certeza que nós 5 eu sou a única que não tem casa própria, até hoje. Não, eu já morei em 45 casas ao longo da minha vida, eu sou expert em mudança. Nunca me senti satisfeita de estar num determinado lugar e eu sempre fiquei mudando. Outro dia eu estava fazendo cálculo, o que eu paguei de aluguel nos últimos 30 anos, né, que seria, vamos dizer, o tempo de um financiamento, seria assim, 1/4 do valor da casa que eu moro. Certo? Ou seja, o que eu gastei pagando aluguel não pagaria jamais para o lugar onde eu moro. Tá? Seria 4 vezes mais do que isso. Eu não acho errado pagar aluguel, porque de vez em quando você pode. Tá? Inclusive, tem outras despesas que estão relacionadas a isso. Mas eu sou meio que testemunha dessa história. Assim, na rua que eu moro, que é uma rua no centro, deve ter pelo menos umas 5 casas fechadas. Há muito tempo. Tá? Há muito tempo. E isso que ele falou sobre, quem sabe, reduzir IPTU, taxas e tal, tudo para poder incentivar o pessoal a alugar. Esses prédios no centro de Belo Horizonte, gente, uma loucura. Tem prédio que estão todos os apartamentos fechados. Mas isso aí é uma política que tem que ser bem distribuída pelo governo, porque tem muito prédio aí, muito que não está habitado, é do governo do estado, é do município, é da União, entendeu? Então tem que dar um jeito nisso. Ô, Bianca, me permita, eu queria adiantar um pouquinho a pauta nossa, porque essa semana nós quase tivemos aí, viu, Márcio Fagundes, você que é analista internacional, a Terceira Guerra Mundial. Mas, graças à presença do presidente Jair Bolsonaro lá na Rússia, com o presidente Putin, né, ele com certeza fez com que o Putin mudasse de ideia e as tropas russas saíssem um pouco ali ameaçando a Ucrânia de invasão e falaram, hoje não, vamos conversar isso, tratar desse assunto depois. E, em seguida, o presidente também do Brasil viajou para a Hungria, onde se encontrou com o primeiro-ministro Viktor Orbán, que é um cara da extrema-direita. Você que é analista de política internacional, escapamos realmente, Márcio, de uma terceira guerra mundial graças ao presidente Jair Bolsonaro? Esse projeto de terceira guerra mundial, Walter, se vier, vai dizimar a humanidade. Existe arma hoje suficiente para todos nós desaparecermos da face do planeta, mas vão sobrar as baratas, viu? Não se esqueça, viu? As baratas vão sobreviver. É um inseto inteligente e rico em formas de sobreviver. Então, essa questão de... Olha, isso tudo existe hoje, uma queda de braço numa geopolítica. Eu comentei isso semana passada. Existe uma queda de braço sobre a hegemonia política e econômica no mundo. É natural, entendeu? A indústria armamentista dos Estados Unidos vai forçar, de alguma forma, a continuar ganhando. A Rússia e a China, coligadas, criaram uma rota da seda, onde elas estão muito mais espertamente sabem como atuar junto às nações da África, da Ásia, da América Latina, sem dar tiro e tendo coligações, né? Irmandades econômicas de troca, até as moedas, até o dólar vai sair do eixo. Imagina o dia que o dólar sair do eixo das relações mundiais e passar a serem respeitadas a moeda de cada país. Até isso vai entrar. Então, é um grande conflito mundial sobre essa hegemonia política e econômica que vai acontecer. Mas não se esqueça, a Terceira Guerra Mundial é para todos nós desaparecermos da face da Terra, mas vão sobrar as baratas. Viu? Lindenberg, e aí, você temeu pela Terceira Guerra Mundial? Aí o presidente Jair Bolsonaro evitou eu acho que o Márcio tem razão aí. Esse negócio de conflito, hoje, eu volto. Eu acho que isso não tem sentido, isso não vai acontecer, porque um destrói o outro, sobrarão as baratas, segundo o Márcio aí, mas porque todos nós vamos morrer, é evidente, isso é bobagem. Agora, a sua ironia com relação à ida do Bolsonaro lá, que acabou convencendo o Putin de largar isso para lá, e vamos tomar uma cerveja, uma vodka aqui, vamos acabar com ele. Quer dizer, é uma ironia que você fez, muito bem feito, até porque isso foi utilizado, por exemplo, pelo ex-ministro Ricardo Salles. Ele fraudou uma
uma capa do Time, né, para dizer isso, que o Bolsonaro é que salvou a humanidade. Ah, bobagem, né? Mas Isso tem gente ninguém... acreditando, viu, Lindenberg? Tem gente Não, acreditando que eles foram muito eficientes nesses memes que eles soltaram. não, Walter, isso aí é exatamente por isso. Tem uma meia, tem o quê? Meia dúzia, não, vamos botar 20%, 25%, sei lá quanto, de bolsonaristas que acreditam nisso, né? Mas que acreditam fielmente que o Bolsonaro foi lá e resolveu acabar com esse conflito, né? Essa coisa de Rússia e Ucrânia e tal. É bobagem. Agora, eu tenho uma opinião seguinte. A minha opinião é de que a Rússia realmente ela tem alguma razão quando ela faz uma exigência de que a Ucrânia não entre para a OTAN, porque se ela entrar, os mísseis russos, os mísseis ucranianos, estarão a poucos minutos de atingir a Rússia. Então, eu acho que o Putin aí, nesse sentido, tem alguma razão. Agora, a bobagem do Bolsonaro lá foi nada. E aí, Bianca? E aí, Bianca? É isso que dá você ficar no meio de intelectual, viu? Esse pessoal nem para valorizar o papel do nosso querido presidente no restabelecimento da paz mundial. Eu acho um absurdo um negócio desse. Vocês ficarem desprezando o fato, tá, de que o nosso presidente foi lá, conversou com Vladimir Putin, evitou um cataclisma mundial, tá? Que, aliás, eu adorei hoje, o pessoal falou assim, que uma guerra lá, gente, ia ser muito traumática. Ia ser um traumatismo ucraniano. E aí, Rodrigo? Você, Olha, Walter, eu como quero é que você passou ressaltar esses essa dias com a preocupação. Terceira Guerra Mundial, Rodrigo? Como é que você ficou aí no Rio de Janeiro pensando em ir para onde? Ir pegar um navio para dentro do mar ou se esconder em algum lugar aí? Olha só, se tiver um conflito mundial, eu vou fugir para Taiobeiras, no norte de Minas, né, que é um lugar alto, que o mar não chega se tiver tsunami. Vou plantar couve, criar frango e sobreviver por lá, sabe? Mas olha só. Nilton Cardoso. Chama ele no Cardoso. Ai, Taiobeira. Olha só. Eu queria fazer coro aí ao comentário eu estou do Márcio. brincando que o Nilton tem um aeroporto lá em Itaiobeira, na frente da fazenda dele. E aí é para lá que ele vai também. E eu já fui lá, já desci lá uma vez, fui cobrir alguma coisa. Mas não é em Itaiobeira, não, porque Itaiobeira não tem aeroporto, não. É algumas cidadezinhas lá perto. Salinas tem pista asfaltada, inclusive. Olha só. Itaiobeira não tem, não. Eu vou lá todo ano. Eu frequento Itaiobeira, tem 27 anos. Olha só, eu queria fazer um comentário, fazendo um coro ao Márcio. Rodrigo, só um minutinho. A fazenda que o Márcio se refere é a fazenda Veredão. Sim. Fica no município de Itaiobeiras. Não necessariamente dentro da cidade de Itaiobeiras. Mas é a fazenda sim, é um aeroporto privado, né? Não exatamente. É particular. Sim, tudo bem, pode ser. Pode ser. Aeroporto público não tem Itaobeiras, não. Tem Salinas, que é lá pertinho, 40 quilômetros. Mas olha só, eu queria fazer cor a um comentário que o Márcio fez. Existe um conceito da época da Guerra Fria, da época da detente, que era overkilling, a capacidade de sobrematar. Olha que coisa maluca só. Teve um momento em que os arsenais soviéticos e americanos eles tinham uma capacidade de sobrematar, ou seja, overkilling, de 50 vezes. Ou seja, não bastava destruir o planeta uma vez só, não. Era possível destruir o planeta 50 vezes. Ou seja, é uma coisa paranoica, né? Só o interesse geopolítico, a disputa entre as nações, e no caso dos Estados Unidos, que é um país capitalista, o interesse dos fornecedores de equipamento militar para o chamado complexo industrial militar, é que explica isso, né? Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos gastam por ano 700 bilhões de dólares com defesa nacional. Ele gasta mais do que os próximos 10 países do planeta. Você pega a Rússia, você pega a França, você pega a Alemanha, você pega a Inglaterra, você pega os próximos 10 países somados não gastam o que os Estados Unidos gastam. Então, é uma coisa descomunal, não é? Esse esforço
desses países com essa gastança com armamento, né? E aí chegaram um momento em que perceberam que isso custava e era uma coisa improcedente, que começou uma rodada de tratados internacionais de desarmamento e foram diminuindo esse overkilling. Hoje eu não sei em que número está, mas certamente o Márcio está correto, né? Se acontecer qualquer conflito dessa ordem, só sobram as baratas. Olha só, Rodrigo e Lindenberg, uma pergunta para os dois, para a Bianca também. Vocês deixariam os russos terem acesso ao DNA de vocês? Tranquilamente. O Macron não deixou, não. O Macron não deixou, não. Nem o primeiro-ministro alemão também não. Também não. Não deixou. Olha, gente, Lindenberg... Deixa eu falar, Walter, só um minutinho, rapidamente. Eu achei curioso, porque o primeiro compromisso do Bolsonaro na Rússia foi fazer uma homenagem ao soldado desconhecido, soldado russo. Todo lugar tem isso, soldado russo. Então, o Bolsonaro ali... O Boris ninguém. Achei curiosíssimo o Bolsonaro fazendo uma homenagem a um soldado comunista. Como é que pode um negócio disso? E lutou contra o fascismo, que, inclusive, o avô dele, né, era um dos que participaram desse exército fascista também, né, lá atrás. Sim, claro. Ele fazia uma homenagem ao comunista. Inclusive, agora ele teve na Hungria também, que é um país de extrema-direita. É complicado, mas é o seguinte, né? Quer dizer, será que realmente... Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Hein, Bianca? Será que ele ficou constrangido ao colocar aquela coroa de flores no monumento aos soldados conhecidos russos? Com certeza. O Bolsonaro nem estava sabendo o que ele estava fazendo, mas eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Hein? Esse incentivo aí à indústria armamentista americana é um New Deal permanente? Assim? Olha, esse conceito de complexo industrial militar ele foi desenvolvido pelo presidente americano Franklin Delano Roosevelt no final da Segunda Guerra Mundial, não é? E você percebe que essa coisa se sustenta ao longo do tempo, não é? Das grandes corporações americanas, boa parte delas tem relações com o complexo de defesa, não é? A Boeing faz aviões civis, mas faz aviões militares, não é? A Lockheed, não é? Tantas grandes corporações americanas, não é? Que atendem o mercado civil também atendem o mercado militar e são grandes exportadores para o mundo inteiro, não é? Então isso faz parte, está na entranha do sistema capitalista americano. 700 bilhões de dólares por ano de gasto com defesa é 5% da economia dos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa, né? É um rabo que balança um grande cachorro. E de vez em quando tem que dar uns tirinhos, né? Exatamente. O Lindenberg, o Jair Bolsonaro, o presidente, ele foi questionado porque o filho dele, Carlos Bolsonaro, estava presente na reunião na Rússia, né, e ao lado dele, naquela mesa, foi o ministro russo. E o general, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Luiz Eduardo Ramos, estava em pé. O general Heleno estava na fila de trás, né? Atrás do Bolsonaro. E o general Braga Neto estava na ponta, né, da mesa, lá do lado esquerdo, mas o Carluxo, como é conhecido, estava ao lado direito do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, e o Luiz Fernando Ramos, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, lá do outro lado, em pé. Aí ele disse o seguinte, que meu filho é melhor do que muitos dos meus ajudantes. Você acha que uma frase dessa, se o cara tivesse vergonha na cara, não entregava o boné e ia embora, não? Exato. É evidente, Walter, é evidente. Como é que o sujeito pega um vereador do Rio de Janeiro e leva para Moscou e lá diz que o filho é melhor que muitos dos assessores dele, dos ajudantes dele? É uma coisa inominável isso. Olha, essa é a visão que o Bolsonaro tem do mundo, da vida, da família dele. É essa visão que eles têm. Eu chego a... É incrível. Você não viu que há pouco tempo atrás, o ano passado, o deputado Eduardo Bolsonaro queria ser, de qualquer forma, embaixador nos Estados Unidos? Ele nem sabe falar inglês.
Isso é uma estupidez. Nem se pedir um Burger King. Quer dizer, o negócio não tem tamanho. Mas é essa visão que eles têm do mundo, que eles têm da vida, que eles têm, inclusive, de nós mesmos. E aí, Do Márcio? Estado, do Frei Estado, Caneca. cara. Fala, Márcio. Márcio, Tá só um bem. minutinho. E do Estado, é a visão que ele tem do Estado, né? A disposição e a serviço dele e da família dele. Claro. Né? Essa coisa é muito louca, se pensar bem. O Carluxo, né, que já era o primeiro vereador federal do país, né, porque só atua lá em Brasília, agora virou vereador mundial, né, porque está trabalhando por lá também. Fala, Márcio. Frei Caneca, eu não vou entrar no mérito dessa história, não, que já foi bem dissecada pela Bianca e o Lindenberg. Mas vou contar uma história interessante que eu lembrei aqui, que certa vez eu contei para o Roberto Drummond, ele fez dela uma crônica. Certa feita, nos anos 60, existia uma linha de ônibus aqui em Belo Horizonte, na Avenida Getúlio Vargas, que pegava um pedaço da Contorno, descia no São Lucas e tal. E o ônibus era... Eu ainda lembro, eu era menino. Esse ônibus, eles eram marrons e prateados, marrons e branco, alguma coisa. A linha Getúlio Vargas. O ônibus desceu ali a Contorno e seguiu. Em vez de entrar no São Lucas e fazer a linha direta para ir para o centro da cidade, ele continuou e dobrou e entrou para Santa Efigênia. Os passageiros começaram, motorista, o que aconteceu? O motorista, o que aconteceu e tal. E ninguém sabia explicar. O motorista mudo lá na frente do volante, levando o seu ônibus, entrou para uma rua para cá, outra para lá e tal, em Santa Efigênia. Chegou numa casinha pequena, ele parou o ônibus, puxou aquele freio de mão que era dentado, não sei se vocês lembram assim, tinha até barulho. Você puxava aquele freio de mão dentado, aí ele vinha até o talo, ele parou, pegou uma senhorinha que estava na primeira cadeira do outro lado dele, assim, pegou, ajudou ela a descer a escada, pôs ela em cima do passeio, abriu o portão, essa senhora entrou e foi embora, e o pessoal, que isso, passageiro, motorista, você ficou louco, o que é isso? Tá? Falou assim, vocês já tiveram mãe? Vocês têm mãe? Quem não teve, quem não tem, já teve. Pois essa é minha mãe. Vocês acham que eu ia deixar ela aqui, lá no São Lucas, para ela vir andando a pé? Eu vou entregar minha mãe. Entregou a mãe dele, então voltou o ônibus e botou ele de novo no circuito e foi embora. Eu lembrei dessa história aí. A história é maravilhosa. Belo Horizonte era assim. O motorista saía dali e entregava sua mãe, entendeu? Alguns quilômetros fora, falou, vou deixar minha mãe caminhar? Alto lá! Márcio, eu peguei muito esse ônibus, viu? Eu morava no São Lucas, ali na Rua Grão-Pará. Eu peguei muito esse ônibus, viu? É isso mesmo, esse ônibus mesmo. Eu lembro dele, eu era menino. E teve esse caso é tão bacana. Eu contei para o Roberto fez uma crônica dele. Quem vai deixar sua mãe no meio do caminho? Não, vou fazer uma entrega a domicílio. Aí ele entregou numa hora, aí voltou para ali, todo mundo. Só faltou aplaudir, entendeu? Olha, e aproveitando, só fazendo um comentário, que o filho também, o Eduardo, né, Bolsonaro, ele falou que os vagabundos que torcem contra o Brasil, né, porque nessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, ele disse que a Amazônia é muito preservada no governo dele. Só que a informação do Instituto Amazon é o seguinte: o desmatamento da Amazônia em 2021 foi o maior nos últimos 10 anos. E chamaram o Bolsonaro de mentiroso, e o Eduardo Bolsonaro falou que esses vagabundos, né, que torcem contra o Brasil, quer dizer, basta ter uma opinião divergente, mas embasada em números e critérios estatísticos para se tornar um vagabundo na visão do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí, Lindenberg? É a visão que eles têm, Walter. É isso que eles pensam pequeno. Eles não têm visão de Estado, como disse a Bianca, eles não têm visão de mundo, eles não têm visão de nada. O Bolsonaro, para sentar lá com Putin, entre os dois havia apenas uma pequena mesa, ele se submeteu a 5 testes contra o coronavírus. Quer dizer, eu não tenho noção dessas coisas. O Macron não fez isso, o primeiro-ministro da Alemanha também não se submeteu, entendeu? Mas aí, esse pessoal quer isso. Infelizmente, é isso. É por isso, eles fazem isso, Walter.
para estimular cada vez mais aquele pequeno grupo que está com eles ainda. É isso. Ok, trazendo a prosa agora para Minas Gerais, o governador Romeu Zema esteve visitando hoje o Triângulo Mineiro e vai liberar cerca de 100 milhões para a área de saúde da região, né? Inclusive para questões de cirurgias eletivas, cuidados primários, comprar veículos, equipamentos, né? Para a área de saúde, e também dizendo o seguinte, que se depender dele, a Heineken, que tanto Bianca lutou para ficar na cidade dela, em Pedro Leopoldo, não vai ficar mais lá, mas eles que levam para Uberaba, porque Uberaba, inclusive, fica a 100 quilômetros da cidade natal do governador Romeu Zema, que é Araxá. Bianca, o governador já está em plena campanha, quer dizer, no Triângulo, 100 milhões, mas o investimento da Heineken em Uberaba, 1 bilhão e 800 milhões, é campanha já antecipada também, né, Bianca? Claro, não parou um minuto nos últimos 2 anos e viajou para Paraná. Inclusive andando muito de avião, né? Parece que fez um contrato, né? Vendeu as aeronaves do Estado e acabou tendo que fazer um contrato, né, com uma empresa. Viajou bastante. Eu ainda não perdi as esperanças da Heineken vir para Pedro Leopoldo, não, viu, Val? Eu ainda acho que pode vir. Não, ainda não. Até conversei muito sobre isso essa semana. O embargo foi considerado ilegal pelo Ministério Público. Tá tudo ok, está tudo liberado, é só ir lá. A Heineken veio com essa história de ambientalmente correto e tal, mas no fundo, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Eu acho que não vai ter fábrica da Heineken. Ou vai ser em Pedro Leopoldo, ou não vai ser em lugar nenhum. Tá? Aproveitando também, viu, Rodrigo Bianca, Márcio e Lindenberg, o Romeu Zema, né, que do Novo, né, ele poderá ter na vice, candidato ao governo, o Marcelo Aro, que é um deputado jovem, um deputado federal, foi vereador em Belo Horizonte, e hoje é o presidente do PP, Partido Progressista no Estado. O pai dele é deputado estadual, o José Guilherme, né? E a mãe é vereadora em Belo Horizonte. Com isso, abrindo uma rua aí, uma avenida, para que o Alexandre de Silveira, que é do PSD, né, seja até apoiado pelo governador. Mas, por outro lado, o Calil ainda está no PSD, mas poderá ir para o PSB. Quer dizer, essa confusão toda, né? Agora, a política mineira aí, Lindenberg, Márcio Fagundes, Bianca e Rodrigo, mexendo aí, né, com o esquema todo, toda a estratégia, porque o Marcelo Aro se deixar de ser candidato ao Senado, jovem deputado, para serviço do Zema, e abrindo aí uma avenida para o Alexandre Silveira, que é do PSD, mas, por outro lado, o Calil também está no PSD. E Lindenberg, Márcio, Rodrigo, queria que vocês fizessem, a Bianca, essa análise dessa mexida aí no tabuleiro político aqui de Minas, começando pelo Lindenberg. Walter, eu vou dizer que eu tenho dito sempre, sabe? Os prazos estão se aproximando, mas ainda falta muito tempo para que haja alguma definição. Eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. Portanto, qualquer análise que possa fazer nesse momento, a menos que seja uma projeção de futuro, eu acho que não faz muito sentido, porque, como diz mineiramente aqui, tem muita água para passar debaixo da ponte, muita água para passar debaixo da ponte. Márcio Fagundes. Frei Caneca, eu sou descendente dos botocudos de Lagoa Santa. Portanto, aquela região, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Doutor Nunes, tem tudo a ver com a gente, entendeu? Eu acho importante a Heineken vir para Minas Gerais, tá? Mas eu quero ressaltar muito mais do que isso. Eu, como um descendente dos botocudos de Lagoa Santa, os mineiros hoje fazem uma cerveja artesanal primorosa, maravilhosa. Nós seríamos, no contexto do Brasil, que ficamos reféns da Ambev, da Brahma e da Antártica, e depois da escola, alguma coisa, nós ficamos reféns disso. E olha que eu adoro uma caracu, hein? Que tem mais de 100 anos, eu adoro uma cerveja caracu. Então, eu acho que é bom vir a Heineken, que é uma boa cerveja e tal, mas nós não podemos esquecer que existe hoje um grande grupo de empresários, pequenos empresários, que produzem uma cerveja artesanal primorosa em Minas Gerais, de fazer inveja ao resto do Brasil. Que vem a Heineken também, então. Não, assim. Agora... Oi? A Heineken não ia atrapalhar isso, não?
Podia até ajudar os produtores tô- artesanais, por que não? Além de ser uma boa cerveja, mas eu estou ressaltando a importância dos pequenos produtores de cerveja. Eles são mais próximos da gente, eles produzem uma cerveja com material não industrializado, é muito mais gostoso. Outro dia, por exemplo, eu tomei uma cerveja de um jornalista que vocês conhecem bem, que ele está produzindo, que inclusive está passando por um nível de uma produção maior, de uma escala maior, que é o Eduardo Murta. Ele está uma delícia de cerveja, uma delícia de cerveja que o Eduardo Murta está produzindo, entendeu? Um jornalista, trabalha no estado de Minas e tal, uma delícia, uma maravilha de cerveja. Então, esse pessoal que faz essas pequenas produções... Oi? Diga, o Dudu, que foi nosso colega no Hoje em Dia, isso, em boa época, o Dudu fabrica a Flor do Campo. Eu sou, inclusive, freguês dele. E ele entrega em casa, ele marca na hora. Essa mesmo, tomei dela. Gente, uma maravilha de cerveja. Ô, bebedores de cerveja, o fato da Heineken se instalar aqui não ia impedir ninguém de fazer cerveja artesanal, não, ué? Vamos seguir a pauta aí? Vamos seguir a pauta falando aí. Fala, Rodrigo. Eu quero voltar ao assunto aí do cenário político eleitoral. E eu queria chamar a atenção para um aspecto, para a gente depois avaliar a repercussão disso, que foi o fato de hoje a CPI da CEMIG ter liberado o seu relatório para conhecimento público. É um relatório consistente, de cerca de 350 páginas, e que, ao final, inclusive, sugere, né, às autoridades policiais, ao Ministério Público, o indiciamento do presidente da CEMIG, de uma série de diretores, gerentes e funcionários da companhia, além de outras pessoas, né? Eu acho que isso exige uma leitura aguda, né, bastante objetiva do que contém esse relatório, e certamente nos próximos dias e semanas, né, nós vamos fazer uma avaliação das repercussões disso e ver se isso de fato chega na disputa eleitoral, porque quem comanda a CEMIG é o governo do Estado, quem nomeou o presidente da CEMIG certamente foi o governador do Estado. Portanto, há de se imaginar que um relatório com tamanha objetividade possa repercutir do ponto de vista da disputa eleitoral desse ano. Agora, o segundo comentário que eu gostaria de fazer é algo que eu já tenho dito. Eu acho que numa campanha como a do ano em curso, certamente é a disputa presidencial que dá o tom, que dá a linha, não é? Então, já temos uma candidatura à reeleição do atual presidente da República, tem um outro polo forte, que é o ex-presidente Lula, aguardando aí uma posição do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a partir do momento que se consolidar isso, certamente os desdobramentos para os estados também acontecerão. Me chamou a atenção essa semana uma declaração do prefeito de Belo Horizonte, que afirmou numa entrevista pública que o Lula não precisa dele, mas ele precisa do Lula, não é? Eu acho que isso é um sinal, não é, de algo que as pesquisas mostram, que se houver uma aliança entre o presidente Lula e o prefeito Calil, ele fica muito competitivo para as eleições do final do ano. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria que vocês fizessem um comentário rápido sobre dois assuntos. O Credit Suisse, né, que é um banco aí que todo mundo sabe, grande investimento internacional, prevê Lula eleito, né, presidente em 2022 e descreve o presidente como homem de confiança e de que ele será muito pragmático. E outra coisa, Lindenberg, Márcio, Bianchi e Rodrigo, a pesquisa por Poder Data, né, que saiu essa semana, Lula tem 40 e Bolsonaro 31. Quer dizer, o Bolsonaro já está no cangote de Lula, fulgando na nuca. Então, se não tomar cuidado, com certeza, porque o presidente tem a caneta na mão, está em pleno exercício da presidência da República e tem todas as ferramentas possíveis para vencer a eleição. Porque pesquisa é uma coisa, mas o que importa é o voto na urna. Lindenberg, o que você acha dessa pesquisa e dessa análise do Credit Suisse? Também queria ouvir a opinião da Bianca, do Márcio e do Rodrigues, e que a gente pudesse, no final, o Márcio já
indicar os livros que ele tem para os nossos seguidores aqui no nosso programa Conexão das Minas Gerais. Lindenberg. O Guararapes, Boa, boa. Guararapes. A minha mãe perguntou se chama Guararapes uma hora, Frecaneca a outra, Vila Gagnon, sei lá. Ganhou é mais legal. olha só, eu acho que essa pesquisa do Poder Data, acho a Bianca que falou no início sobre ela e tal, ela parece que ela não ausculta uma grande massa de eleitores. É feita por telefone. Eu não sei, e não estou aqui colocando em dúvida a pesquisa, eu acredito em pesquisa, mas há pesquisas e há pesquisas. De maneira que eu fico aqui no meu canto, na expectativa de que venha aí, por exemplo, a pesquisa da Folha de São Paulo, ou então da XP. Ou seja, eu vou esperar um pouco mais que possa vir por aí. Bianca. Essa questão, são dois institutos, né, que sempre dão essa margem menor, né? É o Poder Data e o Paraná, né? Pesquisas, né? E que junta, né? Chega mais perto. Eu acho que aquele velho golpe, né, da margem de erro que você vai até o extremo, né? Você puxa o máximo para cá e o mínimo para lá e tal, e deixa o negócio acontecer. Não quero dizer com isso que está garantido para Lula, não. Só acho que Bolsonaro não tem 31% dos eleitores brasileiros nesse momento. Eu vou agora ouvir a opinião do Rodrigo Campos. Só um minutinho, Walter. Pois não, eu já fui cliente de institutos de pesquisa. Portanto, eu sei mais ou menos como eles atuam. Tá? Eu já fui cliente. Exato. Boa observação. E aí, Rodrigo? Olha só, Márcio, Walter, desculpa, eu continuo achando que a tendência é uma polarização entre o atual presidente da República e o ex-presidente Lula. Mas todas as pesquisas têm mostrado que o presidente Lula ultrapassou o atual presidente da República e tem se mantido em primeiro lugar. Não é? Se você pega, nesse momento que estamos distante das eleições, a pesquisa espontânea ela tem mais relevância do que a pesquisa estimulada. E se você observar bem, tanto na espontânea quanto na estimulada, o somatório da votação dos dois é algo extremamente consolidado. Ou seja, é muito pouco provável que a chamada terceira via consiga se projetar a tempo e a hora de mexer, né, com essa situação. Né? Eu acho que o candidato ele sempre faz força para escolher o adversário. Eu nunca mais me esqueço que o presidente Fernando Henrique Cardoso estava na Inglaterra, em Londres, e perguntaram com quem que ele gostaria de disputar a sua primeira eleição. Ele virou e falou assim, eu quero disputar com o Lula. Né? E se você observar bem, tanto o Lula tem interesse de disputar com o atual presidente da República, como o atual presidente da República tem interesse de disputar com o Lula, porque um vai chamar atenção para o fato do outro ter sido preso, dele ser de esquerda, ligado à Venezuela, né? E o presidente Lula vai chamar atenção para a disfarçatez do comportamento público, né? da crise que foi a gestão da saúde e de uma série de problemas que esse governo atual tem. Portanto, essa contradição eu acho muito difícil de ser superada. Né? E, na minha visão, isso irá até o fim. Né? Nós teremos eleição nessas condições, né? E eu acho que as próximas pesquisas elas podem indicar apenas que haverá 2 turnos, né? E que não haverá a possibilidade de um deles ganhar no primeiro. Né? O que eu acho muito razoável, que é muito... Olha, nunca houve no Brasil, em eleições de 2 turnos, eleição presidencial, né? Um resultado fácil. Não existe eleição fácil, nunca teve e nunca terá. Márcio Fagundes, aí seu comentário e sua sugestão para livros aí, que você geralmente... Curto e grosso. Curto e grosso, vou chamar a atenção para 2 coisas essa semana. Uma frase do Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, pelo visto vai se candidatar de novo. Ele disse, o PT precisa calçar a sandália da humildade. Isso eu achei forte.
acho que vale a pena prestar atenção nisso. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que um segmento da esquerda, que tem petista, tem PSOL, tem não sei o quê, soltou um documento falando, olha, esse governo do Lula precisa se comprometer com inúmeras coisas, dentre as quais revisão em todas as reformas que foram feitas, previdenciária, trabalhista, venda de empresa e tal. Se o governo não se comprometer com isso, vai ter problema. Ou seja, não existe uma hegemonidade, não existe uma unidade em torno de temas importantes para a próxima eleição entre as esquerdas. São duas fragilidades. Então, eu acho que isso mostra que as coisas não estão tão fáceis, tão bonitinhas como parecem, não. Marcinho, só tem um problema nisso. Só tem um problema nisso. Se o Lula começa a se comprometer em acabar com todas as reformas que foram feitas, aí o Credit Suisse não vai falar que ele vai ser um presidente, entendeu? Que aceito pelo mercado. Eu acho que depois da tragédia que foi esse governo atual, de má gestão, de incompetência em todos os segmentos, né? Só tem duas áreas do governo que chamam uma certa atenção. Uma é a área de infraestrutura, que toca alguns projetos que são importantes para o país, e outro, né, agricultura, mas que surfa na onda, né, dos preços de commodities. Né? O resto do governo é uma tragédia, né? Além do comportamento monstruoso do próprio titular do governo. Né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que essa situação chama a atenção para o seguinte aspecto: é o nível de rejeição que o atual presidente da República tem. Portanto, numa eleição de 2 turnos, no segundo turno, até o presidente Fernando Henrique Cardoso já declarou que vota no Lula. Porque, olha, aproveitando um gancho do Márcio aí, o Lula afirmou que acredita no Brasil que não precisa de reformas como da Previdência e trabalhista. Aí o Sérgio Moro, ex-juiz, né, aquele juiz parcial que todo mundo conhece, ele afirmou que a reforma que o Lula gosta são as de Atibaia e Guarujá, com referência ao sítio e o apartamento, aquela coisa toda. Mas, sugestão de livros aí, Márcio? Primeiro, 2 minutinhos. Vou chamar a atenção de vocês e de todos os mineiros, todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir essa live. Deem um pulo na Praça da Liberdade e vão ver a exposição da Nise da Silveira, a segunda médica formada no Brasil, na Bahia, nasceu em Alagoas. É de uma maravilha, de uma sensibilidade. Uma mulher que é conhecida como a revolucionária do afeto. Ela foi presa pelo Estado Novo, ficou 1 ano e meio na Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Ela era médica, foi uma enfermeira, entregou-a, porque ela estava lendo livros marxistas e ela ficou presa na Frei Caneca junto com Olga Prestes, com Graciliano Ramos e tal. Uma mulher maravilhosa, uma mulher que teve uma visão sobre a loucura que passa pelo sentimento, não passa pela lobotomia, não passa pelo choque elétrico, não passa pelo choque de química, de fármacos. Ela tinha sensibilidade de falar assim: loucos somos todos nós, cada um na sua graduação, e precisamos tratar os loucos com as devidas vênias e com as devidas conveniências, porque todos nós somos loucos. A exposição é maravilhosa, a exposição é de arrepiar, entendeu? É como, olha, a Nise da Silveira era para ter nome em todos os bairros de todas as cidades brasileiras. Não é nome de político, nome de avenida. Ela é uma mulher à frente do nosso tempo. Ela foi a segunda mulher formada em medicina no Brasil, na Bahia. Ela tem uma foto dela de formatura, é ela do lado de 100 homens, a única mulher formando em medicina na Bahia. É maravilhoso, é maravilhoso. Vá ver essa exposição e vá ver no mesmo prédio uma outra exposição, que é o Movimento Armorial, puxado pelo Suassuna, que é seu conterrâneo, que você deveria falar mais nele, inclusive, porque esse movimento fez 50 anos agora em 2020 e ele é muito mais importante que a Semana Moderna
que hoje está sendo propagada por causa dos 100 anos. Ele é muito mais importante. Ele trouxe uma ideia erudita da arte popular do Nordeste, do cordel, do folclore, entendeu? Do Brenan, com aquelas obras oníricas, amplamente sexuais, maravilhosas. Ele trouxe esse movimento que o Suassuna trouxe com sua mulher Zélia, com a estilogravura, com os poetas, com os repentistas. É maravilhoso. Isso sim é que é Brasil. O movimento de arte moderna que está sendo cultuado agora pelos 100 anos, ele já tinha uma vertente... Olha, era São Paulo adiantando, já era uma pré-sessão de São Paulo querendo tomar o poder no Brasil, em cima do café com leite e tal, que virou uma revolução. E, olha, já tinha uma contaminação europeia. Vá ver Ariano Suassuna também no movimento harmonial, nesse mesmo prédio. São duas exposições hoje que eu ganhei meu dia. Passei o dia lá vendo essas exposições, ambas. Onde, Marcinho? Onde? Oi? Onde? Naquele prédio do Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. É maravilhoso. A Anísia da Silveira é maravilhosa, entendeu? Tá bom, está dado o recado aí, nós vamos lá conhecer, porque você já realmente... O livro aqui, rapidamente, chama Sociologias da Alimentação, Jean-Pierre Paulin. Ele explica o que é alimentação na história da vida humana. Por que, por exemplo, os asiáticos não tomam leite? Você nunca ouviu falar assim, queijo do Japão? Por que você nunca ouviu falar? Sabe por causa de quê? Porque os asiáticos têm um déficit de enzima e eles não conseguem digerir a lactose do leite. Então, basicamente, o leite faz mal para os asiáticos, o chinês, o japonês. Então, o queijo ele se disseminou na Europa, que o europeu assimila melhor a lactose e tal. E, olha, basicamente, as sociologias da alimentação trazem o seguinte recado. A refeição, a alimentação, ela é um modo de resistência. Hoje nós vivemos num capitalismo que nos obriga a comer sozinho, em fast food. Nós não podemos mais comentar sobre a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho. Cada um tem 20 minutos para se alimentar e ir trabalhar e se disseminar pela vida humana e tal. Então, comer e se alimentar é também um ato de resistência. Tá? Esse é um livro. E o outro que é super engraçado, eu ri demais, chama Vida e Obra do Plagiário Paulo Francis, que é o precursor do Arnaldo Jabor, que é o precursor mais de um monte de gente que foi espalhando aí pela imprensa nacional. Aqui, ó. Vida e Obra do Plagiário Paulo Francis. O mergulho da ignorância no poço da estupidez. É engraçadíssimo. Esse cara, ele passa limpo o Paulo Francis e ele mostra que tudo que o Paulo Francis faz, basicamente, comprova, mostrando, entendeu? Ele chupa a obra dos gregos, ele chupa a obra dos filósofos, ele não põe aspa, ele não escreve um português correto. Gostou da palavra, Frei Caneca? Correto. Muito bom, correto, muito bom. Então, é engraçadíssimo que ele passa o Paulo Francis no raio-x, vai mostrando plágio, puxou da obra dos gregos, puxou da obra dos europeus, dos filósofos e tal, e vai mostrando isso. É engraçadíssimo, muito bom. Olha, gente, estamos chegando ao final do nosso mais um Conexão das Minas Gerais, agradecendo a participação do Lindenberg, Carlos Lindenberg, da Bianca Alves, do Rodrigo, também do Márcio Fagundes. Mas só concluindo aqui, a gente fala isso no próximo encontro, caiu como uma bomba essa semana, Lindenberg, no meio esportivo e também no político, que o ex-goleiro da Seleção Brasileira, bicampeão mundial, e que atuou muito tempo no Santos Futebol Clube, em São Paulo, Gilmar dos Santos Neves, era despachante do DOI-CODE, frequentava bem a Operação Albana, em São Paulo, e tinha muito trânsito naquela época, segundo informação do jornalista Juca Kfouri, né? E quem fez essa revelação para o Juca Kfouri foi o ex-deputado Adriano Diogo, do PT de São Paulo, que esteve preso lá, né? No prédio do DOI-CODE de São Paulo. Então, lamentável, né, que a gente... É bom apurar essa notícia, essa informação, mas pega muito mal que o grande, né, goleiro famoso e um herói, né, do futebol brasileiro seria informante, circulava muito bem no prédio do DOI-CODE de São Paulo, que é lamentável, né? Ô, Fileganhó, não é à toa que eu sempre gostei do Aranha Negra, Yashin.
o grande goleiro russo. Esse poderia ser o homem que salvaria o Brasil, o mundo da Terceira Guerra Mundial. Yashin, o Aranha Negra, grande arqueiro da seleção russa. Gente, obrigado pela atenção, pela paciência, e nós contamos com você, sempre, né, dando um like aí, se inscrevendo no nosso canal, Conexão das Minas Gerais, agradecendo ao Carlos Lindenberg, que quer ficar bem informado. Acesse o blog do Carlos Lindenberg, muita informação. Bianca Alves, que está aí no Diário do Comércio, jornalista da área de economia. O Rodrigo Campos, que é economista, sempre analisando, né, a política através também do viés econômico. E o Márcio Fagundes, né, com a sua verve cultural e dando assim, dicas, né, de boa leitura e de cultura, né, que você tem que ir lá no prédio do Banco Brasil, na Praça da Liberdade, onde funcionou a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Márcio, foi uma boa referência, com certeza vamos conhecer essa exposição. Ok? Lindenberg, Ademar de Leve, Bianca, Rodrigo e Márcio, e até a próxima. Até mais. Valeu, obrigado, irmão.